eu guardei encontro com Deus. Tua fé real, tua paz louvarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, na minha alma cansada vencer. Essa noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Amém? Eu quero aqui trazer uma breve palavra, bem rápida, bem objetiva. Louvado seja Deus, encontra-se no livro de Mateus, escreveu segundo São Mateus, capítulo de número 24. Esse capítulo ele é um capítulo escatológico. É um capítulo onde Jesus traz, visões dos últimos dias, é uma escatologia na realidade aqui que Cristo ele prega aqui nesse lugar e nesse capítulo 24 de Mateus, amém? E aqui no versículo, apenas eu quero frisar apenas o versículo de número 12 e 13. Mas antes de citar esse versículo de número 12 e 13 que está gravado na minha memória, dentro do meu coração, eu quero pedir à pastora para ler para mim o versículo de número 1, 2 e 3, e 4, e 5 e 6. Amém? Vem aqui em nome de Jesus ler do 1 até o 6. Aí eu leio o versículo de número 12 e 13. Amém? Eu leio de 1 até o 6, né? Amém? O Mateus 4, verso 1, que diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar as escrituras do templo. 2 diz: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O 3, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vida e do fim do mundo. O 4 diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhe: acatai vós, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O 6, e ouvires e ouvirás de horrores de guerra e de rumores de guerra. Olha, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Amém. O versículo de número 12 e 13 diz assim: por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Palavra de salvação. E eu digo amém. E a igreja diz amém. Amém? É apraziando essa palavra, abra aí nas cartas aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37. Amém? Eu vou citar o 36 e o 37, em nome de Jesus. Amém? Que diz assim a palavra do autor desconhecido, As cartas aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36
e 37. Eu vou falar aqui, que diz assim: perseverai na fé, e tendo perseverado na fé, e feito a vontade do Senhor, né, as promessas serão alcançadas. Aí no 37 diz assim: porque no pouquinho de tempo, aquele que prometeu virá e não tardará. Amém? Então pode sentar. Louvado seja Deus. Queridos, depois desta palavra, que já levou aí 5 minutinhos, eu quero aqui em 10 minutinhos, não vou ceifador nem cansar, porque os irmãos, eu estou cansado. Hoje eu falei muito de Jesus, né, que você tocou para aquela banda ali. E muita gente ficava ali querendo, curioso, né, querendo saber como é o ministério remanescente livres para adorar a Deus. E fui ali explicar, me apresentei como pastor, me receberam bem em algumas casas, eu entrei, fiz oração em casas lá, viu? E de lá para cá, pegou a carona numa ambulância, a pessoa estava deitada lá, vindo, né, de Natal, eu orei também para aquela pessoa. Irmãos, Deus ele coloca a gente em situação, né, e no transporte daqui para lá, eu falei de Jesus dentro do ônibus. Irmãos, tem tanta gente que viaja, né? Deus coloca uma pessoa do nosso lado, fica calado, né, na viagem toda, não fala de Jesus ali, aquela pessoa que está ali do seu lado. Deus coloca uma pessoa do seu lado ali para você falar de Deus. Amém? Para isso é fazer missão, irmão. Lá no seu trabalho, agora, onde você trabalha, ali é um campo missionário. Amém? A gente não pode se calar, porque se a gente se calar, as pedras clamarão no nosso lugar. Foi Jesus que falou isso. Amém? Então as pedras clamarão. Então, meu irmão, em Hebreus 10, 37, né? Está dizendo que num pouquinho de tempo, quer dizer, num abrir e fechar de olhos, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, como é que ele vai encontrar a igreja? Será que ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar alguém trabalhando na seara? Será que alguém vai estar em vigilância, né? Ou vai estar igual como aquelas virgens imprudentes, né? Em Mateus 25, abra aí por favor, por gentileza, Mateus 25, vamos passear um pouquinho aí pelas Sagradas Escrituras, amém? Mateus 25, irmão, eu aprendo muito com essa palavra, né, que Jesus fala sobre as 10 virgens, né? A virgem prudente e a virgem nécia, né? Imprudente, né? Mateus 25, é um texto um pouco meio longo, né? Que é do 1 até o 11, né? Mas ele é só apenas o versículo 4 e 5. Lê aí em nome de Jesus, irmão. 4 e 5? 4 e 5. Portanto, as prudentes, além das lâmpadas, levarão azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tornadas de sono e adormeceram. Amém? Irmãos, quantas pessoas não estão adormecidas, né? Dormindo. E aí, quando às vezes usa um pregador um pouco meio doido, que dê licença aqui, mas eu vou falar algo aqui, não se assuste não, viu? Igreja! Se acorda! Jesus está voltando! Entendeu? Ou é melhor o pregador chegar e dizer assim: igreja, vamos ficar em prudência, em alerta. Nós somos a sentinela de Jesus, né? Você está entendendo, irmão? Você entendeu? Uma vez eu estava numa igreja, eu vou citar o nome aqui, e estava, pastor, na porta da igreja, na hora que o culto tinha terminado. E veio aquela coisa, diaconisa Maria, pastora Lídia, de dentro de mim assim, que eu não segurei. Aí eu falei, eu fiz assim, ó: glória a Deus! Você está falando no microfone, tinha doído o ouvido de vocês agora aí, né? Rapaz, na hora que eu falei isso, a irmã que estava do meu lado caiu no chão. Caiu. Eu levantei ela, pedi desculpa, minha irmã. Mas não precisa disso. Dá um glória desse jeito, tão alto. Eu me assustei. Mesmo assim vai ser Jesus. Se você não tiver despercebido, né? Já não arrebatar, né?
numa fechar dos olhos, Jesus ele vai vir arrebatar os que são seus. Ele vai separar o joio do trigo, a palha, né? Ele vai jogar no fogo. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Mateus 24, é só você dar continuação na leitura de Mateus 24, que você vai ver que Jesus ele vai, irmão, separar. Vai ter uma grande separação. E muitos daqueles que um dia pregaram o Evangelho de Cristo vai estar diante de Jesus, daquele grande tribunal de Cristo, diante de Jesus. Jesus vai estar sendo juiz nesse dia, meu irmão. Aí vai se cumprir aquela palavra lá de Mateus 7, versículo 21, 22 e 23. Versículo que muitos não gostam de ouvir. Mas é a palavra de Deus, irmão. Amém, irmã? Quando Jesus disse assim, ó: nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, é do Senhor, pertence ao Senhor. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor. Mas muitos que dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo. E Jesus dirá abertamente, naquele grande dia eu direi abertamente a todos: apartai de mim, vós todos que praticaram iniquidade, eu não vos te conheço. Tem outra versão que ela é mais temperada, ela é mais forte. Uma versão que diz assim, não sei se as irmãs já ouviu, que diz assim, ó: apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não vos te conheço. Você sabia que tem uma versão assim? Uma Bíblia, eu não estou lembrando qual é a Bíblia que tem essa versão desse jeito, mas tem que Jesus, ele chama de maldito, irmão. Apartai de mim, maldito, né? Então Jesus ele vai separar, ele vai colocar os seus remanescentes, ele vai vir buscar os seus remanescentes, ele vai vir buscar a igreja, né, que está sendo sofrida, ele vai vir buscar uma igreja, né, atribulada, não, ele vem buscar uma igreja que está sendo perseguida. A igreja do arrebatamento é a igreja perseguida, é a igreja que é humilhada, rejeitada, que até os outros olham para aquela pequena igreja pequenininha, irmão, com poucos irmãos, e Jesus olha e diz: essa é a minha igreja. Você não se engane o que eu vou lhe falar, minha irmã e meu irmão. A igreja de Cristo não é multidão, é minoria, não é maioria, não, nunca foi, irmão. Amém? Jesus ele disse que onde estiver 1, 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estará, né, presente. Amém? E voltando aqui para Mateus 24, leia aí por gentileza o versículo 31, por favor, e depois o versículo 42. Não fecha a Bíblia não, irmão, pelo amor de Deus. Você não é escola bíblica, mas não é estudo, né? Porque se eu for dar um estudo, irmão, eu dou mesmo, viu? Versículo 31 e depois o versículo 42. Olha o que está escrito aí no versículo 31 e o versículo 42. E ele enviará os seus anjos com rígido, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde 4 ventos, de uma outra extremidade do céu. 41 e 42. Vigiais, pois que não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Quem falou essa palavra foi Jesus. Vigiai e orai, pois ninguém sabe o dia e a hora que virá o nosso Salvador, o nosso Senhor. Não é momento de nós estar brincando de ser crente, irmão, brincando de igreja, né? Brincando de evangelho, brincando de religião. Não é tempo de nós estar brincando de ser crente, porque até o diabo é crente também. Você sabia disso, que o diabo é crente? A Bíblia fala lá no livro do Apocalipse que Satanás crê tanto em Deus que se estremece. Ele é crente, o diabo crê em Deus, ele é rebelde, mas ele crê em Deus. Irmão, a apostasia já entrou nas igrejas, só que a igreja de Cristo, que é eu e você, nós não podemos aceitar apostasia, nós não podemos aceitar, irmão, frieza.
se levantar e fazer a diferença. Abra aí Mateus 5, versículo de número 13. Olha o que é que diz em Mateus 5, 13. Em nome de Jesus. Quem já encontrou? Mateus 13, versículo... Mateus 5, versículo 13. Amém? Olha o que é que Jesus quer que a gente seja, meu irmão. Sejai sal para salgar. Nós temos que estar, né, para salgar os desenchavidos, os insoços, né? Existem pessoas que estão podres de pecado, estão podres no pecado, e eu e você tem que ser o sal para salgar esse povo atribulado. Amém? Olha o que aqui diz aí, Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for... E se o sal for inspido, com que se há de ser salgado? Agora lê. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. E se pisado pelos homens. Agora lê o 16. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifiquei a vosso Pai que está nos céus. Amém. Está vendo aí, irmãos? O versículo 16 é forte, né? Que nós temos que se resplandecer, quer dizer, nós temos que exalar o profundo, o perfume da rosa de Sarão, né? A gente tem que exalar o cheiro de Cristo em nós, irmão. Nós temos que chegar num lugar e quando alguém chegar para dizer, irmã, você sabe fulano de tal que falou? Ei, meu irmão, vamos orar. Eu não quero saber não, eu tenho raiva de quem sabe. Já repreenda logo. Não deixe, irmão, não aceite fofoca na tua casa, irmã Maria. Não aceite fofoca, meu irmão, minha irmã. Não aceite ninguém ir lá deixar, né, fazer fofoca. A minha casa, a sua casa, não pode deixar alguém entrar para fazer fofoca dentro da nossa casa. Repreenda, porque os dias são maus, irmão. O diabo ele não vem não, ele manda o secretário. Satanás não sai de lá onde ele está para vir atamazar, para vir tirar a paz da gente não. Manda o secretário. E a cidade está cheia de secretário do diabo, mensageiro do diabo, para vir afrontar, para vir entrar, para vir bagunçar, para vir falar, para que o disse-me-disse. E a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Abra aí, minha irmã, e aí eu estou encerrando agora, em nome de Jesus. Abra aí, em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Ai, como eu amo a Bíblia. Ai, como eu amo a palavra. Meu irmão, que a palavra de Deus é que alimenta a alma da gente. A palavra de Deus é que faz a gente, irmã, entender? Não pecar como muitos pecam. Não quer dizer que nós não pecamos. Não é peca, irmão. Todo dia nós pecamos. Paulo disse que aquele que disser que não pecou,